Imagine descobrir, no fundo do mar, um objeto coberto de corais e limo, mas que, uma vez limpo, revela engrenagens complexas, rodas dentadas perfeitamente encaixadas e uma precisão tecnológica que só deveria existir 2000 anos no futuro. Esse não é o roteiro de um filme de ficção científica, é real, e aconteceu em 1901. Este é o mistério do mecanismo de Anticythera, um artefato tão avançado que, até hoje, desafia a compreensão da ciência moderna. E mais do que isso, foi ignorado, negligenciado e quase esquecido por mais de um século. A pergunta é, por quê? O que havia de tão perigoso nesse pedaço de bronze corroído? Por que ele foi guardado em um porão de museu e só décadas depois começou a ser estudado seriamente? Hoje, vamos revelar os segredos do artefato que muitos chamam de a primeira máquina do tempo da história. E você vai entender por que talvez ele nunca devesse ter sido encontrado. Tudo começa no Mar Egeu, perto da pequena ilha de Anticythera, entre Creta e o Peloponeso. Em 1900, mergulhadores de esponjas estavam em busca de sua colheita subaquática quando encontraram os restos de um antigo naufrágio romano. Eles não sabiam ainda, mas estavam prestes a desenterrar um dos maiores enigmas da arqueologia. Entre estátuas, moedas e peças de cerâmica, havia algo que não fazia sentido. Um bloco de bronze, quebrado em pedaços, com dentes metálicos, círculos sobrepostos e marcas gravadas. O artefato foi levado ao Museu Arqueológico Nacional de Atenas, e por lá ficou esquecido. Décadas passaram, o mundo mudou. A Primeira Guerra veio, depois, a Segunda, e o estranho objeto enferrujado permaneceu em silêncio, guardado em um depósito, sem estudo, sem explicação. Só em 1951, o físico britânico Derek J. de Solar Price voltou seus olhos para aquele pedaço corroído. E o que ele descobriu mudaria tudo. Com radiografias e reconstruções em 3D, revelou-se que o objeto não era um simples instrumento náutico. Era uma máquina astronômica de complexidade absurda, com mais de 30 engrenagens interligadas. Ela podia calcular eclipses solares e lunares, ciclos planetários, fases da Lua, datas das Olimpíadas gregas e até movimentos irregulares do Sol. E tudo isso com uma precisão que só seria alcançada novamente, mais de 1000 anos depois, com os relógios europeus da era medieval. Mas a pergunta que assombra até hoje os estudiosos é: quem construiu isso? E como um povo da antiguidade supostamente com acesso apenas a martelos, cinzéis e cálculos rudimentares, foi capaz de desenvolver um computador analógico tão complexo? A ciência oficial hesita em responder. Alguns atribuem a invenção a Hiparco de Niceia, um gênio da astronomia do século II a.C. Código outros falam de Arquimedes, que morreu pouco antes da data estimada do naufrágio. Mas nada disso explica a cadeia de produção. Onde estavam os outros mecanismos semelhantes? Onde estavam as ferramentas para produzir engrenagens tão perfeitas? Nenhum outro objeto igual foi encontrado. Pior, nenhum documento da época menciona algo parecido. É como se o mecanismo de Anticythera tivesse surgido do nada e desaparecido da história, como se fosse um fragmento solto de uma civilização paralela. E aqui começam as teorias. Alguns estudiosos alternativos sugerem que o mecanismo não foi um produto isolado, mas parte de um conhecimento perdido, suprimido ou destruído. Afinal, a Biblioteca de Alexandria, menos que queimou séculos depois, guardava milhares de documentos científicos e filosóficos. E se entre eles estavam os planos de máquinas como essa? E se a história da ciência antiga é muito mais rica, avançada e esquecida do que nos ensinam? Mas há uma outra camada nesse mistério. Uma que envolve silêncio, negação e talvez até ocultação. Quando o mecanismo começou a ganhar atenção nos anos 70, houve resistência dentro da academia. O motivo? Simples. Aceitar que gregos antigos, ou qualquer civilização da antiguidade, foi capaz de criar uma máquina tão precisa, significaria reescrever capítulos inteiros da história. Derrubar paradigmas. Reconhecer que o progresso não é linear, mas cíclico, e que o passado pode ter sido muito mais avançado do que se quer admitir. Por décadas, o mecanismo de Anticythera foi considerado uma anomalia, e é isso que mais assusta os pesquisadores sérios, porque uma anomalia pode ser ignorada. Mas e se surgirem outras? O que torna esse mecanismo ainda mais impressionante é que, mesmo após 120 anos de sua descoberta, a ciência ainda não entende totalmente como ele funcionava. Mesmo com tecnologia moderna, scanners 3D,
reconstruções digitais e supercomputadores. Ainda existem engrenagens que não se sabe a função. E mais, textos gravados em grego antigo no interior do objeto falam sobre eventos astronômicos, previsões e ciclos de tempo que apontam para um conhecimento matemático e cósmico profundo. Estamos falando de precisão milimétrica em bronze há 2000 anos. Um artefato que funcionava como um calendário eterno, um observatório portátil e um computador ao mesmo tempo. Uma verdadeira máquina do tempo. E aqui está o ponto mais inquietante. Se esse foi apenas um fragmento encontrado por acaso, no fundo do mar, quantos outros foram perdidos? Ou ainda estão escondidos? O que mais a história antiga esconde sob as areias, os oceanos ou os arquivos secretos de museus? Quantas descobertas semelhantes foram silenciadas por não se encaixarem na narrativa oficial? Por que só um mecanismo como esse foi encontrado? Por que ele foi esquecido por 50 anos? Por que não há menção a ele nos livros escolares, mesmo com comprovação científica? Talvez porque ele revele algo muito maior. Talvez porque ele seja a prova viva de que houve um tempo em que ciência, arte e filosofia estavam mais unidas do que hoje. Um tempo em que o ser humano não via a separação entre o cosmos e o mundo físico, entre matemática e espiritualidade, entre tempo e eternidade. Talvez o mecanismo de Anticítera não seja apenas uma relíquia, mas um lembrete. Um lembrete de que já fomos mais do que somos hoje. E que o verdadeiro perigo é lembrar disso.